De Adamantina às Cordilheiras do Himalaia. Ele já escreveu 2 livros. Começou a carreira como repórter e depois tornou-se apresentador. Atualmente é âncora do SPTV segunda edição e editor-chefe e apresentador do Antena Paulista. O Café com Quê recebe com muito prazer o jornalista da TV Globo, Carlos Tramontina. Olá, Tramontina, seja muito bem-vindo ao Café com Quê. Muito obrigado pelo convite. Tramontina, você é do interior. Você ainda possui algum vínculo com a nossa região? Não, eu venho eventualmente para cá, mas como eu não tenho mais família nesta região, a minha vinda para cá é um pouco difícil em função dos meus horários de trabalho e atividades e compromissos na capital, então a minha vinda é meio esporádica. De vez em quando eu venho fazer reportagem nessa região, ou mediar debates em épocas de campanha eleitoral, como já estive aqui em Presidente Prudente algumas vezes, mas as visitas à Adamantina são poucas. Como foi o início da sua carreira? Eu me formei na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, quando ainda existia curso de jornalismo lá, e decidi procurar emprego em veículos de comunicação. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar em TV. E aí me permitiram fazer um estágio na Globo, na TV Globo. Eu conheci algumas pessoas da Globo, eles me disseram, se quiser fazer um estágio aqui, tudo bem. Eu fiquei 3 meses no estágio e em seguida fui contratado. E lá estou até hoje, há 31 anos. E como foi sair do interior e conseguir chegar na Globo? Pois é, eu nunca pensei em trabalhar em televisão, nunca pensei em trabalhar, muito menos na TV Globo, né? Mas eu já morava em São Paulo, onde fazia faculdade. Quando fiz 3º e 4º anos de faculdade, eu trabalhei no departamento de imprensa da Volkswagen. Então aí tive a minha primeira experiência de caráter profissional numa grande empresa, ainda que fosse jornalismo empresarial voltado para um público mais interno. Agora, tem uma coisa, eu sempre encarei com muita disposição os desafios que surgem à minha frente. Com o trabalho não foi diferente, eu tive que aprender, não sabia trabalhar em televisão, mas por sorte, talvez por um pouquinho de talento, as coisas se engrenaram e eu acabei desenvolvendo a minha carreira todinha na Globo. Tramontina, você participou de algumas coberturas importantes. Uma que eu me recordo é da cratera do metrô. Como foi a sensação de estar cobrindo um fato daquele? Aquele acidente foi algo muito sério e nos surpreendeu a todos porque, num primeiro momento, surgiu a notícia que abriu-se um buraco na beira da Marginal, perto da ponte Eusébio Matoso. Quando o helicóptero chegou lá e começou a mostrar, primeiro, ficamos boquiabertos com o tamanho do buraco. Segundo, começamos a notar que o buraco ia crescendo, ia afundando. Aí a gente interrompeu a programação e eu, do estúdio, fui narrando o que ocorria lá. Uma coisa assustadora, nós inclusive entramos em rede nacional e eu fiquei narrando para o Brasil inteiro aquelas cenas da terra afundando, os caminhões sendo tragados pelo buraco que se abria. Certamente mortes deveriam ter ocorrido, porque muita gente trabalhava naquele lugar, naquele momento. E foi um trabalho desafiador porque ao narrador cabia narrar o que estava vendo, com o tom de emoção que aquilo provocava, mas sem exagerar e sem também fazer dramaticidade onde não existia, né? E acho que deu para fazer isso, mas foi assustador. E pelo tamanho do buraco, aqueles caminhões que eram sendo virados, engolidos pela terra, pareciam brinquedos. E eu me lembrava muito da minha infância, quando a gente brincava de caminhãozinho e botava um monte de carrinho pequenininho e jogava a terra por cima. Eu senti mais ou menos a mesma coisa. Recentemente, o STF decidiu pela não obrigatoriedade do diploma. O que você pensa do assunto? Qual a sua posição? Eu não vejo isso com muito problema, não. Emissoras grandes, empresas grandes de jornalismo, como a TV Globo, vão continuar a buscar nas faculdades os recém-formados que possam integrar seus quadros de repórteres, produtores e editores. A Globo, inclusive, divulgou uma nota oficial nesse sentido. Os veículos de comunicação que já burlavam a lei e contratavam pessoas que não eram formadas em jornalismo, para esses veículos nada vai mudar, porque elas já praticavam a ilegalidade, né? Agora, eu acho que os grandes veículos, e estes são importantes porque oferecem uma maior quantidade de vagas, estes vão continuar buscando nas faculdades o recém-formado. Agora,
Acho que as faculdades têm que melhorar. O nível deixa muito a desejar ainda. Tramontina, agora vamos sair um pouco da área do jornalismo e vamos passar para a sua vida pessoal. O que você costuma fazer no seu tempo livre? No tempo livre eu leio muito e eu pratico esporte. Eu gosto de praticar esporte, sempre pratiquei esporte. E nos últimos anos eu passei a treinar mais e comecei a subir montanha. E há 3 anos eu dei um tempo nas montanhas, eu só estou fazendo corrida e disputando corridas. Disputando não, né? Quando a gente não é atleta profissional, a gente participa de corrida e fica contente em participar de corrida. O importante é sempre participar. Você escalou as cordilheiras do Himalaia. Como que foi viver aquela experiência, a situação? Você já tinha passado por aquilo antes ou foi algo novo? Não. Eu nunca tinha subido uma montanha e quando eu decidi ir para as montanhas, eu resolvi logo que eu iria para mais alto, eu iria para o Everest. Então eu me preparei durante 8 meses e fui com um grupo de brasileiros, eu fui até o acampamento base do Everest. Foi uma experiência muito rica pessoalmente, porque o Nepal, para onde eu fui, o país, o Nepal, e Katmandu, a capital, é um país com tradições, cultura e história completamente diferentes das nossas. Eu vivi uma experiência pessoalmente muito rica, intensa, em quase um mês que eu fiquei lá. E foi igualmente rica e intensa a minha presença nas montanhas, né? Aí sim, 17 dias de caminhada, subindo e descendo até chegar ao acampamento base do Everest, a 5.300 metros de altura. Aí o bicho me picou e no ano seguinte eu fui para o Kilimanjaro, na Tanzânia, na África. Fui até o cume da montanha, 5.895 metros. No ano seguinte eu fui para Concagua, cheguei até 6.200 metros de altitude. Aí eu dei um tempo nas montanhas, porque a família estava muito preocupada. Eu só estou correndo atualmente, mas eu vou voltar para as montanhas. Elas me esperem porque eu vou voltar. Como diz o exterminador, I'll be back. Enquanto a gente conversava antes dessa entrevista, você citou inclusive um fato, que a sua ida para Concagua seria um dia após o que aconteceu. Exatamente. E a direção da Globo até solicitou que eu ficasse em São Paulo, mas a ida para uma montanha é uma viagem que envolve tanto planejamento, preparação, compra de equipamentos, treinamento, que é um tipo de viagem que você não pode adiar, a menos que haja algo de uma extrema importância na tua vida pessoal. A direção da Globo compreendeu e eu pude viajar e cumprir o meu período de férias conforme estava programado. E depois de experiências como essa, assim, de estar ao ar livre, vendo toda a emoção, como é voltar ao trabalho depois? Quando você vai para a montanha, especialmente, você volta ao trabalho completamente fora. Porque a experiência de subir uma montanha é muito intensa, ainda que seja uma redundância essa afirmação. Porque você está em grupo, mas o grupo anda em fila e um anda um pouco mais rápido que um é um pouco mais rápido que o outro. Então, na prática, você sobe uma montanha sozinho. Na montanha você não tem barulho de nenhum tipo, você só ouve o vento. Ouve os seus passos e os passos de uma outra pessoa que vai à sua frente ou de quem chega atrás de você. Então eu digo que ir para a montanha é fazer uma terapia sem gastar com terapeuta. Você faz um mergulho em você mesmo, você tem que estar focado no teu objetivo, você tem que ser muito determinado para alcançar aquilo que você quer, que é chegar ao cume, você tem que suportar dificuldades muito grandes, baixa temperatura, condições de dormir, de comer péssimas. Então, quando você volta a botar o pé aqui na civilização e no mundo urbano, você demora um tempo para se localizar. Confesso a você que os primeiros dias que eu apresentei jornal após voltar de montanha, todas as vezes eu lia sem saber exatamente o que eu estava lendo. Fica meio... porque é um outro mundo, você sai de um mundo e volta para um outro muito diferente. Na montanha, é a natureza quem determina tudo o que você vai fazer. Se você não souber respeitá-la, entendê-la, você é engolido por ela. Aqui não. Aqui eu trabalho e nós na televisão trabalhamos com base em minutos e segundos.
É uma vida completamente diferente, determinada por um negócio chamado relógio e por uma responsabilidade brutal que é falar para milhões de pessoas. Na montanha não. É você, a natureza e a montanha, e a neve, e a temperatura abaixo de zero. Então quando você volta, você precisa de um tempo para botar o pé no chão outra vez, se recolocar e retomar o teu caminho. Você é autor de 2 livros, Entrevista e Morada dos Deuses. Como foi essa experiência de escrever um livro? É completamente diferente da sua rotina de trabalho. É uma experiência completamente diferente. Para mim é uma experiência difícil, é prazerosa, mas é difícil. Você sentar-se diante de um computador, abrir uma página em branco, toda manhã, durante um ano, e olhar para ela e falar, e agora? Aí ela olha para você e fala, e agora, parceiro, se você quiser escrever, bote letra aí, uma atrás da outra, milhões e milhões e milhões sem parar. Para mim é difícil, eu sou um cara muito metódico, que cumpre jornadas. Eu, em um ano e pouco para escrever, no caso do segundo livro, o livro do Nepal, eu cumpria jornadas rigorosas. Eu não fiz nada além do que trabalhar e escrever, trabalho duplo. Então eu levantava às 5 da manhã, às 6 da manhã eu estava diante do computador, eu ia até às 11h30, tomava banho, almoçava e ia para o trabalho. Depois eu voltava, às 9h30, 10 horas, computador até a 1 da manhã. Aos sábados eu levantava às 5 da manhã e trabalhava até às 5 da tarde. Aos domingos não. Minha família chegou a viajar num período de férias da família e eu fiquei em São Paulo trabalhando, no livro. Então, para mim, eu não sou um escritor profissional, é duro, é trabalhoso, e quando você quer fazer algo de qualidade, com critério, você tem que checar muita coisa, voltar, conferir, voltar. Depois, quando você acha que o livro está pronto, você entrega para alguém experiente, a pessoa lê, faz uma série de comentários, você percebe uma série de erros, aí você refaz coisas. 1 ano e 3 meses de escrita. Eu me orgulho do livro, desses livros, mas foi duro, viu? Eu já tive outras propostas, eu tenho ideias, eram legais para escrever livros bons, mas não tive coragem de fazer outro de novo, porque eu tenho que abrir mão de várias coisas. E como que é para você, um jornalista que trabalha tanto, como você disse agora, conciliar o trabalho, o lazer e ainda a convivência com a família? Trabalho e lazer dá para você conciliar, né? Em termos. Eu costumo viajar com a minha família sempre que possível, agora está mais difícil porque os filhos cresceram. Mas atualmente eu faço assim, eu tiro férias para correr. Então na semana que vem eu vou viajar para Barcelona e vou correr meia maratona em Lisboa, no último dia de viagem. Eu vou sair de Barcelona, fico 8 dias em Barcelona, no 8º dia eu vou para Lisboa, no 10º dia eu corro meia maratona e volto à noite para trabalhar no dia seguinte. Então corrida dá para fazer isso, eu faço desse jeito, eu tenho conseguido fazer 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, eu tiro 10 dias de férias, faço uma viagem e corro. Voltando agora para a área do jornalismo, como você acha que o profissional de TV tem que se preparar nesse momento agora de convergência das mídias? Olha, a convergência das mídias é algo muito falado, mas ainda pouco desenvolvido. O que a gente nota é que as agências de informação por meio da internet não conseguem ganhar dinheiro, por isso vão a passos extremamente lentos. Não está desenhada ainda como é que vai se vender, como é que é o processo, não está desenhado o processo de vender informação por meio da internet. Os jornais americanos já estão se preparando, New York Times, por exemplo, The Times, estão se preparando para cobrar pelo acesso às suas informações. Porque um jornal ou uma emissora de TV tem lá um monte de equipes, um monte de gente para captar informação todo dia e depois você entrega para a mão das pessoas, para a casa das pessoas de graça. E quem paga essa conta? A empresa? A tendência é todos os veículos de comunicação cobrarem pelo acesso às suas páginas na web. Mas isso não está definido. Agora, e como transmitir televisão pela internet? A tecnologia já existe, mas ela não é de alta qualidade. No Brasil, o acesso à internet não é para todo mundo. É caro. Banda larga é muito cara e é muito ruim.
Nós percebemos aqui. Cara e ruim. Imagina que se em São Paulo, em determinadas regiões, você não pega a banda larga de jeito nenhum, imagine distante dos grandes centros onde estão as centrais de transmissão. Então eu acho que vai demorar ainda para esse processo se definir, clarear-se e o trabalho interativo dos veículos de comunicação ser algo eficiente. Nós temos muito que desenvolver e muito que aprender. Aprender a fazer, aprender a vender, aprender a fazer com qualidade de acordo com as características desse novo veículo, né? Então, tem um enorme chão pela frente. Tramontina, você, juntamente com a Globo, está desenvolvendo um projeto para a recuperação do rio Tietê. Nós estamos desenvolvendo na TV Globo de São Paulo um grande trabalho jornalístico desde o começo do ano, em que o nosso grande objeto é salvar o Tietê na região metropolitana. De que forma? Discutindo os problemas do Tietê, o que está sendo feito para salvá-lo e qual é o futuro do rio. Para isso, no primeiro estágio, eu fui para a Coreia e fiz uma série de reportagens que nós exibimos no começo do mês de abril, mostrando o que eles fizeram lá para salvar os rios deles. Depois, ao longo do ano, nós vimos fazendo uma série de reportagens discutindo as questões de córrego, de rios na região metropolitana. E agora, desde o dia 1º de setembro, nós lançamos no Rio Tietê, perto do nascente, um flutuador, uma boia desenvolvida especialmente para isso, que está descendo o rio e fazendo a coleta e a medida da quantidade de oxigênio no rio em cada cidade. Então essa é a forma da gente chamar a atenção da população, chamar a atenção das autoridades para tudo aquilo de que de mal está sendo feito contra o rio e para a necessidade de se defender o rio e preservar o rio. Rio limpo é qualidade de vida, é melhor saúde para uma população, é menor gasto com hospital e pronto-socorro. Os prefeitos precisam descobrir isso e precisam investir em saneamento. Esse tipo de problema é muito comum nas capitais. Você acha que isso pode também afetar o interior no futuro? Claro. Aqui no interior de Poeiras tem muito condomínio sujando o Tietê, tem muito clube sujando o Tietê, tem muito rancho de bacana, onde esgoto é jogado diretamente no Tietê. É preciso que as autoridades fiscalizem, é preciso que as autoridades cobrem e punam. E o Ministério Público entre com a lei. Se o prefeito não faz isso, o Ministério Público vai lá e processa o prefeito. Aí o prefeito se coça. Mas é preciso que, é muito mais fácil cada um assumir a sua parte de responsabilidade. E entender que nós não podemos virar as costas para os nossos rios. Nós temos que fazer do rio um parceiro de onde a gente possa tirar o nosso lazer, a água para beber e a nossa diversão. A gente não pode destruir isso. Tramontina, o que o jornalismo representa para você? O jornalismo representa para mim a realização pessoal e a realização profissional. Realização pessoal porque eu parto do princípio de que a minha atividade envolve uma enorme responsabilidade. Eu tenho que ter um enorme senso crítico daquilo que eu faço e tenho que seguir fielmente o senso comum ao definir uma série de atitudes que eu vou tomar. E responsabilidade profissional, porque tudo o que eu falo tem enorme repercussão junto às pessoas. Agora, acho que eu tenho tentado fazer isso da melhor maneira possível. Acho que tenho conseguido, pelo menos em parte. Isso já me deixa satisfeito. Com certeza. Tramontina, e para você, café com o quê? Café com um país sério, um país sem gente interessada em torcer as coisas em benefício próprio. Café com um país decente. Café mais com pessoas, com uma sociedade mais igual e com menos gente sofrendo tanto. Espero que um dia nós possamos tomar esse cafezinho. Obrigado, Tramontina, pela sua presença aqui no Café com Quê. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Até uma próxima. Com certeza. E você, internauta, envie sugestões, dúvidas e críticas para tvfacop@unoeste.br. Até o próximo programa. Tchau!